totalmente herético. Ele gravou passagens lá do Frei Beto, de outros bispos da diocese lá de Londrina, falando abertamente sobre isso aí, falando somente desse Jesus histórico, sabe? Colocando ele somente nesse aspecto como puramente revolucionário, materialista, né, isso, etc. como Né, que as revolucionário. primeiras comunidades Isso, da isso. igreja eram comunistas. Que Jesus não veio para repartir o pão, mas ele veio justamente para ensinar você. Isso, mais ou menos dessa forma como ficou esclarecido no vídeo lá, que ele pegou e gravou lá esse pessoal falando, o pessoal de dentro da igreja lá falando abertamente sobre isso daí. E eu fiquei chocado ao ver aquele vídeo. Depois vocês vejam aquele vídeo lá completo ali. Tem no Facebook também. A gente fala assim brincando, gente, mas a questão é muito muito complexa, é muito séria. As pessoas acham assim, quando vê o Lula associado a Jesus Cristo, não pode dizer, não, isso é besteira, isso aí é doidice deles, comparar o Lula com Jesus, mas aquilo ali é muito sério, eles ali é tudo planejado. É tudo planejado, é puro messianismo político que eles fazem ali, pura estratégia mesmo assim. Inclusive tem até um post, né, bastante anedótico, né, que acho que, salvo engano, em Recife, que eles colocam uma cruz, e aquela cruz é satânica, pelas cores dela, viu, Vitor? É a cruz negra e vermelha, só faltou estar de cabeça para baixo. E colocar a imagem do Lula, né, lá, aí um cara escreveu lá embaixo, se ele prega, ele mata, se ele ressuscitar, eu acredito nele. Isso. Teve esse post. Inclusive essa passagem é do Napoleão, né? Napoleão devastando ali, que foi um grande homem, devastando a Europa ali, conquistando país sobre país, né? E um dos impedimentos era a Igreja Católica à época, e ele conversando com os generais, e um general, o capitão dele lá, falou assim, por que o senhor não funda uma igreja, né? Aí ele falou assim, por 3 motivos, né? Eu não quero morrer por ninguém aqui, eu não quero ser chicoteado e não consigo ressuscitar no 3º dia. Né? Então, dentro lá das complicações da vida pessoal dele, ele tinha esse aspecto, né? Esse aspecto da grandeza da Igreja Católica e do próprio cristianismo. Mas essa questão que nós estamos conversando aqui, da infiltração da teologia da libertação, né? Mais do que filtração, é a própria realidade, entre aspas, da Igreja Católica no Brasil. É uma dominação, para falar a verdade, é uma dominação. É uma coisa que vai ser a pauta, né? Por quê? Porque, de certa maneira, através dessas duas ações, através do ano do laicado e da campanha da fraternidade, de certa maneira, eles já assumiram, né, que lado eles vão estar. Agora, por exemplo, será que os bispos fiéis à tradição, né, vão ter coragem, né, de ir contra, de assumir, né, a estola e ver que eles não estão ali por acaso, foi uma sagração apostólica, se eles estão lá é porque bispos foram martirizados, né, que bispos morreram. Agora, se eles assumirem essa postura politicamente correta, né, eu não vou criticar outro irmão bispo, né? Quer dizer, assumindo um respeito humano exacerbado e deixando a unção apostólica de lado. Né? Esses bispos vão ter que atuar. Em outras palavras, para ficar bem mais claro, eles vão ter que dar a cara a tapa. Né? Porque o respeito humano, dentro dessa conotação com a qual nós vivemos, ele, longe de ser omissão, ele está sendo partícipe, né? Ele está sendo partícipe direto de todo esse mal que está acontecendo na nossa igreja. O Dom Eugênio Salles, né, cardeal, né, arcebispo do Rio de Janeiro, ele falava que o problema no clero brasileiro, né, e clero no sentido mais, vamos dizer assim, medievo, né, ele fala que o problema do Brasil, do clero, é um problema de alfaiataria. E todo mundo ficou perguntando, mas Dom Eugênio, ele já estava de idade avançada, pode estar que o velho já está variando e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, os padres e os bispos têm que honrar a calça que veste. Ou seja, né, largar esse lado politicamente correto, né, e lutar pela igreja, né. Não ficar com receio, mas eu vou ter uma imagem.
eu vou ser taxado de tal. Esquece que a igreja é militante, né? A igreja aqui, enquanto na vivência, na economia salvífica, ela é militante, ou seja, ela é guerreira, né? E esses bispos têm que nos ajudar, né? Nós leigos, né? Para onde que a igreja católica for, o Ocidente vai, né? Isso. E isso a gente tem que ter... E tem que ter em mente, né, e rezar para que isso aconteça. Quando eu xingo, brigo, etc., é porque também eu rezo por eles, né? Senão eu não xingava, né, etc. A gente tem que ter noção, gente, que na Idade Média ali, Papa era tirado lá a soco, a pontapé, entendeu? Agora você faz uma crítica ao Papa Francisco, por diversas posições dele politicamente corretas, né, agindo mais como um chefe de Estado do que um chefe espiritual de todo o catolicismo. Aí você é taxado de ultraconservador, radical. Não é isso não, né? Inclusive tem um papel sancionado ao leigo dentro do Código de Direito Canônico, né? Se ele vê algum erro, ele tem que falar mesmo, né? Tem que falar mesmo. Nós fazemos parte. Eu sou batizado, pô, entendeu? Eu sou igualzinho a ele. A nossa hierarquia é diferente, mas em substância eu sou batizado igual a ele. Então eu devo falar. Mas seguindo a máxima evangélica, né? Chama, vem cá, não está certo, etc. E depois chama 2 testemunhas, e depois, né, foda-se, vai para o domínio público, né? Então isso, eles têm que tomar partido, e rogamos a Deus, por intercessão da Virgem Santíssima, que eles tomem realmente, né? Largue esse lado politicamente correto, esse respeito humano, né? O pessoal frisa muito, né, uma questão aqui, em relação ao Papa Francisco, cuja nossa obediência está sempre com ele, e as nossas orações também. Mas quem é humilde, não fica mostrando que é humilde, né? É da substância da humildade o anonimato, né? Se a partir do momento eu quero mostrar que eu sou humilde, eu não estou sendo humilde, gente, isso é plausível, né? Qualquer menino de 5 anos vê isso, né? A gente rememora o fato dele em Cuba, ele só conversou com Fidel, ele não conversou com os presos políticos, né? Ele ter recebido também um presente do Evo Morales lá com uma foice e um martelo, isso, é verdade. Jesus pregado como se fosse uma cruz. Isso, ele se espantou a princípio ali, mas não reagiu, ele aceitou o presente, ele não recusou o presente. Com certeza. E eles receberam também lá em Cuba um bote, uma cruz em formato de bote, né, simbolizando os cubanos que fugiam e fogem para os Estados Unidos, né, querendo largar esse regime opressor. Mas o Papa está em nossas orações, né? Quem somos nós, mas somos pelo batismo, né? O batismo nos confere isso, né? O grande legado que, a meu ver, o Espírito Santo colocou o Bergoglio na posição de Francisco foi ele assumir a liderança do Ocidente, enquanto a tudo que nós estamos passando, principalmente com a invasão islâmica, né? Que ela começou pelo altas cúpulas intelectuais da Europa, com a questão do esoterismo, do René Guénon, etc. E agora já está com a invasão física, né? O pessoal, mas você tem que ser bom samaritano, não sei o quê. Por exemplo, o fariseu lá, o samaritano, ele acolheu, né? Mas só que quando ele acolheu a pessoa que foi oprimida pelos ladrões, o ladrão não queria matar o samaritano, entendeu? E nem isso, vamos dizer assim, e isso é apoiado pela própria religião desse samaritano, entendeu? Ou seja, dessa pessoa que foi oprimida, e o bom samaritano foi lá e acolheu ela, né? O Islã é uma religião que ela não coaduna com a existência do cristianismo. Não. O Lefebvre foi bem enfático nisso, numa entrevista que ele deu. Nem com o cristianismo, nem com o judaísmo, nem com qualquer outra religião. E esse é o papel, a meu ver, que o Papa Francisco tem, né? Que Deus fortifique ele com a unção do Espírito Santo, né? Para que ele possa chegar a esse discernimento. Podemos estar errados, né? O que eu pensei, cara? Porque
Um santo ele nunca é reconhecido pelos homens do seu tempo. Os que reconhecem são poucos, né? Mas a partir do momento que a gente está em comunhão com a igreja, comunhão sacramental, né, se nosso coração está disponível, aberto a Deus, a gente tem essa percepção, né, através do sacramento da crisma, né, o Espírito Santo é derramado mesmo. Ou ele é um grande santo, né, e nós não estamos enxergando isso, ou não sei, ou às vezes ele está sendo mal assessorado, ou às vezes ele tem essa inclinação mesmo. Você vê que é notório, ele quer agradar todo mundo. Ele quer agradar todo mundo, menos a igreja. Isso. Menos a igreja. Quer dar uma na cruz ou na caldeira. Isso, fizeram um culto, né? Sei lá que merda foi aquela, né? 500 anos de protestantismo. Gente, o protestantismo foi a maior e continua sendo a maior heresia da igreja. Foi uma revolução, né? Contra a igreja na época. Você pega os frutos ali da Revolução Protestante, né? Quantos mortos, né? Uma coisa, Tomás de Aquino fala que uma coisa tem que ser boa na sua causa, no seu desenrolar e no seu final, né? Que de bom o protestantismo nos legou, né? É claro que Santo Agostinho fala que Deus nunca permitir um mal se do próprio mal tirasse um bem muito maior, né? Mas a gente tem que ver que santos, à época, santos, né? Acabou, lutou, deu a vida, né, para acabar com essa heresia. Aí o Papa Francisco, querendo agradar todo mundo, né, sendo politicamente correto, né, fez essa homenagem ao herético Lutero. Mais alguma questão? Não, eu também fiquei muito decepcionado porque ele não falou nada a respeito, quando ele esteve no Chile, não falou nada a respeito da Bolívia, da Venezuela. Ele preferiu falar a respeito dos indígenas da Amazônia, uma reportagem que eu vi no G1, fala a respeito da violência contra os indígenas, porque ele disse que há uma exterminação, quer dizer, na verdade ele disse que estão exterminando os índios. Então, mas na realidade a gente não consegue perceber se isso daí é real ou se é falso, porque ele disse isso lá, eu li na reportagem do G1. Mas ele ele não deixou claro, não falou nada a respeito sobre a perseguição aos cristãos que estava ocorrendo ali na Bolívia, na Venezuela também. E logo depois o Evo Morales ele decidiu revogar, né, aquele Código Penal, depois que foi um experimento, né, que a gente já começou com cristãos lá na Bolívia. Isso. Você falou que foi um próprio experimento, né, para que ele queria ver para analisar as reações, né? Ele queria ver se o povo aceitava aquilo ali ou não, e ele viu como o povo rejeitou em limine, ele decidiu revogar, e com certeza ele deve apresentar o mesmo projeto daqui a alguns anos. Tirando algumas, vamos dizer assim, aquelas coisas mais estapafúrdias, etc., assim como o PNH3 do governo petista, né, que tinha todas aquelas coisas lá que foge à percepção da sensibilidade nossa. E é isso, né? Eles oferecem, é igual um vendedor, né? Ele vem aqui, te oferece uma coisa, aí joga o preço lá nas alturas. Aqui está muito caro, aí ele joga um preço meio de, não, mas o desconto foi bom, então eu vou levar o produto. Foi um experimento, isso aí é nítido e claro. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente estar fechando esse tema da teologia da libertação, alguns aspectos históricos, né? Desse livro aqui do Mihail Pachepa, inclusive né? Inclusive tem um capítulo aqui belíssimo sobre a questão do Pio XII, né, que fala que foi o Papa de Hitler e etc, né? A desinformação que foi criada na época. E ele foi, ele foi homenageado à época pelos grandes rabinos, né, pelo serviço que ele fez pela comunidade judaica. Né? Inclusive fala que ele foi a pessoa que mais salvou judeus, né? Aí eles usam da desinformação, né, para fazer totalmente ao contrário. Inclusive ele cita o nome do autor, peças teatrais, eles vão adentrando no ambiente cultural e depois eles publicam livros e já está no ideário coletivo, né, então a pessoa aceita normalmente como se fosse a verdade. Esse livro aí eu já vi, ele tem lá na biblioteca do IF. Lá, tem? Tem. Ah, não, eu pensava que era esse. Esse aqui não. Eu pensava que era esse. O Papo de Hitler tem lá. Então tá tudo normal, tudo continua normal. Tudo continua normal. Tudo continua normal.
Não vai ter no futuro, né? Vamos fazer doação desse aqui para lá. Porque em 1968 a KGB, Khrushchev, né, ele conseguiu nombrar um grupo de bispos esquerdistas, né, progressistas, latino-americanos, fazendo sediar uma conferência em Medellín. Né. Sempre esse pessoal, quando eles entram nesse aspecto da teologia da libertação, né, nessas questões sociais, pastorais dentro da igreja, eles sempre citam Pueblo e Medellín, né, como base como base intelectual para estar sustentando todos os posicionamentos deles. Mas só que Puebla e Medellín não foi criado pelos bispos progressistas, mas sim pelo Khrushchev. Né. Que o propósito oficial da desinformação acabar com a pobreza na América Latina. Isso. Você vê, eles utilizam de um expediente que todo mundo vai aceitar, né? Quem que não quer acabar com a pobreza? Né? Mas mediante a isso eles vão inoculando o veneno. Né? Lembra do simbolismo da serpente? Né? A linguagem é sempre dúbia. Né? Sempre dúbia. Sim, sim, não, não. Né? Nosso Senhor já fala. Sua meta oficial era legitimar um movimento político criado pela KGB, a Teologia da Libertação. Inclusive, a teologia da os marxistas gostam muito dessa questão da libertação. Né? A própria OLP, né, a Organização da Libertação da Palestina, que foi criada também pela KGB, né, eles atuaram com essa nomenclatura. Né? Porque na concepção dele, né, a gente sempre está oprimido pelo sistema econômico, pelo patriarcado, pelo sistema só quem pode nos oprimir é eles, né? Aí eles ficam felizes. Isso, aí quem nos oprime são realmente eles, né? Você pega em todo o país que efetivamente o comunismo se instaurou, né? Criou-se uma elite burocrática que oprimia muito mais o povo que aquele capitalista, povo, opressor, isso, fazia com eles. Né? E matam, né? Inclusive, eu estava comentando com o Vitor, tem um vídeo no YouTube, eu também não esqueci o nome do livro, aí tá um grupo assim, né, de universitários, né, etc, lendo o Manifesto Comunista, etc, com todas aquelas rodas gigantes filosóficas e tal. Sim, aí eles param assim, vamos matar um logo? Deixa o livro de lado. Vamos matar um logo, né? Inclusive quando fala assim, mas China, Rússia não foi o marxismo, né? Deturparam Marx, isso. É porque não leram Marx. Porque não leram o próprio Marx. O próprio Marx ele falava que povos e nações teriam que ser extintos para o advento do socialismo. Né? Então, quando eles mataram 20 milhões na Ucrânia, né, o Holodomor lá, quando eles mataram 60 milhões lá 60 milhões na Rússia, em tempos de paz na China, etc., é o próprio marxismo. Né? Eles têm que... Na verdade, continua até hoje, na Venezuela, sim, também continua na Bolívia. Inclusive, a lente está doendo aqui. Tem não sei se eu deixei de acompanhar, um Frei Beneditino no Popular. Ele escreve sempre lá, salvo engano, editorial de texto. Não sei se ele está sobre a jurisdição do Dom Washington, né? Mas ele foi um dos principais apoiadores da Pátria Grande, da Revolução Bolivariana, inclusive apoiando, né, e você pode buscar nos arquivos do Popular, ele apoiando a Revolução de Maduro, de Chávez, etc. Quer dizer, não sei se o Dom Washington faz parte da jurisdição do Dom Washington, né, mas ele já tinha que ter dado um silêncio obsequioso para ele. Né? Olha os frutos, né? Olha os frutos. Cuja missão era incitar os pobres latino-americanos contra a violência institucionalizada da pobreza gerada pelos Estados Unidos. Né? E aqui tem outros aspectos, né, que já foi comentado por nós aqui, de forma mais abrangente. Aí, a primeira coisa que temos que aprender em relação à teologia da libertação é que essa entidade não é uma autoridade... A primeira coisa que temos que aprender em relação à teologia da libertação... teologia da libertação e CNBB é a mesma coisa. Que essa entidade não é uma autoridade eclesiástica. A CNBB não é uma autoridade eclesiástica. Ela não é sequer nenhuma entidade da igreja. A CNBB não faz parte da hierarquia da Igreja Católica.
É uma A simples... CNBB ela foi criada ali nos anos 80, nos anos 70, 80, ainda no período do regime militar. Vitor, agora eu tenho que fazer um estudo mais acurado, né? Inclusive eu até tenho aí, mas não li ainda. Ou melhor, não vi uma série de vídeos do professor Thomas Giuliani, né? Ele fala e discorre toda a história da CNBB. Mas a princípio ela foi criada com um fator positivo, né? E logo ela já foi contaminada. E desde lá continua sendo até hoje. Mas eu vou voltar a esse assunto e vou dever isso para você. Que ela não faz parte e não tem função hierárquica na igreja. Ela apenas... a CNBB decidiu isso, foda-se. O que tem que decidir é a igreja em colegiado. Ou então um bispo só. Ou vim propriamente do Vaticano. Com certeza. Mas o documento que foi sancionado pelo... Mamá. Corta assim. Pode deixar. Brincadeira. Se o documento escrito, que foi autorizado, né, pela CNBB, teve uma autorização anuência do Vaticano, né, já é outra coisa. Os bispos, individualmente, têm autoridade para falar em nome da igreja. A CNBB não pode falar em nome da igreja. Mas a autoridade do bispo vem de hierarquia. Né? A autoridade e o respeito pressupõem a hierarquia. Né? Se o bispo ele não é fiel à tradição e à hierarquia, essa autoridade de falar em nome da igreja, ela se torna nula. Né? Nenhum papa pode contradizer o que outro papa disse. Né? Por isso que é tradição. Né? Por isso que é tradição. Contínuo. Por isso que conserva, né? Isso. O próprio nome já disse isso. Né? Aí que um bispo tem maior autoridade que a CNBB por inteira, a unção apostólica está no bispo e não na entidade. Né? Então, algumas anotações que eu fiz aqui. Essa parte aí, essa primeira folha, só a respeito da teologia da libertação, né? Essa primeira. Pois, teologia é isso. Uma coisa a respeito do PT, porque a criação do PT ela foi formada ali na SEB, né, nas comunidades eclesiais de base. Então, toda vez que o PT ou toda a esquerda eles passam por algum tipo de debacle, assim como está passando hoje com esse julgamento e condenação do Lula, eles juntam esse pessoal, juntam essas bases da igreja, como está ocorrendo dias atrás lá em Londrina, para poder pegar e formar essas novas estratégias e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo apresentado lá, para ver se vai ter algum resultado, né, nas próximas eleições, né, que vai ocorrer em outubro. Não, isso foi feito, está sendo feito, né, única e exclusivamente para isso. Isso. Única e exclusivamente para isso. A teologia da libertação, ela foi feita para estar auxiliando, né, como um braço, né, um tentáculo dentro do movimento comunista. Né? E essa infiltração não é uma infiltração, já é a realidade entre aspas, da igreja hoje. Né? O próprio Lula já tem um vídeo dele lá na internet falando de dentro de um avião lá, falando que ele deve muito a essas bases da igreja católica, aos estudantes, ao MST, a CUT, então toda essa base do PT, toda essa militância. E já entrando na segunda pauta, Vitor, que uma coisa sempre puxa a outra, né? Por exemplo, eles ganharam a cultura primeiro, né? Eles ganharam o ambiente cultural, coisa que a gente já falou aqui. Eles ganharam as universidades, eles ganharam, de certa maneira, uma boa parte da igreja, eles ganharam as produções literárias, as editoras, eles ganharam as mídias, né, jornais, redações de jornais, eles dominaram as universidades, né? Eles dominaram o Beautiful People. Né? O que nós vivenciamos hoje? Né? Nós derrubamos a hegemonia da esquerda intelectualmente, né? Através de uma safra de novos escritores. Né? Tudo isso aí capitaneado pelo professor Olavo de Carvalho. E realmente a esquerda ela já está entre aspas, né, agonizante, né?
mas ela sobrevive dentro ainda do aspecto cultural. Então está bastante forte ainda. Isso. Então o grande problema aí é que nós viramos de cabeça para baixo, né? Nós queremos a presidência do país através do Bolsonaro e esquecemos do lado cultural, né? E esse lado cultural é isso que a gente está fazendo aqui, né? Às vezes, igual eu falo, isso aqui é muito mais importante do que a gente eleger um vereador, um prefeito conservador aqui em Iguaçu, né? Porque a gente está analisando, isso aqui vai ser objeto de estudo, isso aqui, de certa maneira, vai ser disseminado, né? Seja através de vídeo, seja numa conversa informal que você vai ter com um colega seu, né? Não tendo medo de perder a amizade, né? E é isso que falta para o Bolsonaro, né? E já adentrando nesse aspecto político, né? Com essa decisão do TRF4, né? Vamos dizer assim, de certa maneira já era de se esperar, né? Porque são juízes de carreira. Né? Isso. São juízes de O carreira. próprio PT também já esperava por esse resultado. Não foram colocados lá mediante indicações, etc. Cumpriram, né? Olha para você observar que ponto, né? Um juiz foi justo, né? Nossa, vamos soltar foguete, né? A que ponto a gente chegou aqui no Brasil, né? Um juiz cumprir a função dele já é um máximo, né? Já dá para escrever uma epopeia de Heródoto, né? Isso. Porque, pelo amor de Deus, a que ponto a gente chegou? quase heróico, né? É verdade. O dever dele Que é a normalidade, né? Mas, como o Vitor falou, isso já estava dentro da dialética interna do petismo, né? Eu penso que o papel do Lula vai ser esse papel único e exclusivo de estar subvertendo a ordem jurídica através de recursos, né, intermitentes e através da questão da subversão nas grandes cidades, né, através dos movimentos terroristas, né, que é o MST, que é o MTST. E a própria Gleisi Hoffmann, ela falou um discurso que teve no dia do julgamento do Lula, lá em São Paulo, em cima lá de um caminhão lá que estava repleto de gente. Ela falou, eu até copiei lá o que ela falou e coloquei lá na página do Reação lá, de que é preciso criar mais comitês dentro das igrejas, dentro das universidades, dentro das escolas, para poder ver, para que o Lula ele não seja... Os institutos. Isso. Para que o Lula não seja retirado. Não foge da sua responsabilidade. Pode deixar. Para que o Lula não seja retirado do pleito eleitoral. Então, ela falou isso bem claro. Eu peguei e compartilhei esse vídeo lá na página do Reação e tal. Sim, é isso aí, cara. E já tem essa narrativa já criada, já tem essa estratégia já criada para isso. Eles já sabiam já do resultado do TRF4, lá, já sabiam que o Lula ia ser condenado, aquilo ali já não... Então, já mas eles têm que permanecer com a linha do discurso, né? Desde longa data eles já vinham com certeza traçando novas estratégias, criando um arcabouço jurídico para ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Porque mesmo com o Lula condenado, eles já afirmaram que ele vai estar no pleito eleitoral. Sim. Isso eles vão deixar até o último segundo. E igual eu falei para vocês hoje no grupo lá, que tivemos algumas batalhas, né? Ganhamos algumas batalhas decisivas, mas no que concerne à guerra, realmente ela vai ser vamos dizer assim, o ponto, né, o checkmate vai ser o STF. Né? A guerra vai se findar no STF. Né? E, por exemplo, de certa maneira, né, eu não vou ser, vamos dizer assim, radical, mas o que os fatos nos dizem, né, que o STF está, vamos dizer assim, meio dividido e a balança sempre pende para o lado do viés ideológico. Né? O Marco Aurélio já deixou bastante claro, né, esses dias atrás, ele falou que a prisão do Lula vai causar uma convulsão social no Brasil. Que convulsão social? 2.000 comedores de mortandela lá, o aparelhamento o Estado, através do seu aparelhamento, através das polícias, tem que prender essas pessoas, entendeu? Inclusive, a gente só não vive uma ditadura propriamente dita lá, Venezuela, porque a Força Nacional, né, ela não criou esse status de polícia partidária. Sim, sim. Né? Porque foi criado no governo Dilma justamente para isso. É o que está acontecendo na Venezuela. Né? E também porque eles não apalharam graças a Deus, as forças armadas. Isso, graças a Deus não unificaram as polícias. Né? Se tivesse unificado as polícias, né, e ficar sobre um comando, né, e um comando é mais fácil de ser, vamos dizer assim, influenciado, né, de ser coagido. E
E vamos ver, né? Eles vão partir para esse lado, mas como é que vai ser a resposta do Estado, né, mediante a isso? Estou falando da subversão violenta, né, através do confrontamento nas grandes cidades. Aí vai abrir uma brecha para esse tipo de governo. Esse tipo de governo é que o Bolsonaro vai trazer. É de repressão, de prender as pessoas. Quer dizer, eles estão tudo, né? Eles estão criando a narrativa já. A palavra certa é essa. Eles estão criando a narrativa. E outra, eles vão publicar vários livros esse ano. E já vem publicando. Já desde 2016 lá com o impeachment da Dilma. Hoje eu andei reparando já em outros livros lá que eles andam publicando, um livro lá chamado O Golpe de Estado, falando a respeito sobre isso daí, como essa mentalidade que eles dizem lá da ditadura militar ainda está dentro ainda da população brasileira nos tempos de hoje, que desembocou nos movimentos de rua, na MBL, essas coisas tudo, nesses movimentos aí, que retiraram a Dilma do poder e agora querem prender o Lula. Então ele já vem criando já a narrativa, então é isso que falta a dita direita brasileira, né? Porque ainda está começando, é muito pequeno ainda, não tem organização, não tem estratégia. E é uma arrogância. Não tem uma classe intelectual ainda para escrever livros e tal, é muito pequeno ainda. Então, como eles criaram a narrativa de 1964, publicando livros, teses universitárias, eles estão fazendo hoje a mesma coisa que eles fizeram no período do regime militar. Eles estão repetindo o Gramsci. Estão repetindo. Porque deu certo, né? Então, por que não continuar? Né? Aí vamos ver aonde vai findar isso. A meu ver, o Bolsonaro ele tem que se preocupar de ele canalizar a militância dele virtual para uma militância física na rua. Isso, tem que ter uma militância física mesmo. E com o maior número de pessoas possíveis. Né? Não cair dentro mais dessa discussão de machista, homofóbico, transfóbico, etc. Né? Lembra que nós falamos em relação ao Trump, que ele que ditou a pauta? Né? A pessoa pergunta sobre arroz e não, macarrão. Né? Qualquer outro tipo de pergunta invasiva, ele tem que ser evasivo na hora. Né? Não estou aqui para conversar disso, estou aqui para falar sobre o Brasil, sobre economia, sobre segurança pública, etc. Esses assuntos foram vocês que criaram, então não respondo isso. Né? E ele tem que se resguardar na questão das urnas eletrônicas, né? Que a gente já sabe que a Smartmatic já... Ela vai cuidar dessas próximas eleições novamente, segundo o TSE. O TSE é um grande problema. E da apuração secreta. E da apuração, a questão das urnas também, porque o TSE, se não me engano, não está querendo colocar as urnas lá com um voto impresso. Estão querendo fazer as eleições na própria ilegalidade mesmo. Assim. E eu não sei que tipo de medida o povo pode tomar, se o povo deve fazer desobediência civil ou se deve entrar com algum processo. Mas quem é aquele Jujuba lá que foi contra a desobediência civil? Não, é o rapaz lá de Brasília lá. O rapaz lá de Brasília. Pois é. Igual, por exemplo, a igreja ela é pacífica, não é pacifista. Né? A igreja é pacífica, agora pacifista não. Gente, eu vou ter que encerrar porque motivo de forças maiores. Vamos tranquilo. casar com Ave Maria.